E com o crescimento de casos da Covid-19 no Brasil, provocada pela variante Ômicron, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou a venda de autotestes no último dia 28 de janeiro. Mas para o consumidor encontrar esses produtos nos balcões das farmácias, as empresas fornecedoras ainda precisam obter o registro e a liberação de vendas pela agência. Isso deve acontecer ainda neste mês, né? Mas a ideia é que o teste de Covid-19, o autoteste de Covid-19, feito pela própria pessoa em casa, em poucos minutos, ajude a identificar mais rápido os indivíduos infectados. Mas quem está com a gente aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a farmacêutica, a professora, doutora Jocileide Gomes. Doutora Jocileide, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Um grande prazer recebê-la para falarmos desse assunto. E eu queria começar, o nosso bate-papo, a nossa conversa, falando exatamente da mudança da rotina que vai acontecer. Porque hoje, para fazer o teste de Covid, a gente precisa ir no laboratório ou minimamente na farmácia, né? Quer dizer, para os próprios farmacêuticos, a rotina vai mudar muito, não? Olá, muito bom dia. Todos estão me escutando bem? Sim, Uhum. tá ótimo. Muito bom dia. Gostaria de agradecer o convite para estar participando, do IPPTV. Bom, a rotina com certeza vai mudar, né? Hoje a população vai ter acesso a uma tecnologia, a um dispositivo que vai contribuir para a triagem, para a identificação de casos suspeitos, confirmados, inclusive, do Covid-19, mas lembrando que esse teste ele não é um teste de diagnóstico, ele não é um teste conclusivo. Ele deve ser utilizado especificamente para uma triagem, ou seja, se eu tenho suspeita, se eu estou manifestando sintomas, se eu entrei em contato com alguém já confirmado para a doença, eu posso estar fazendo uso deste autoteste no meu ambiente domiciliar ou em qualquer lugar que eu esteja, e aí, a partir do resultado encontrado, eu vou tomar outras providências para se chegar ao diagnóstico conclusivo. Isso é importante a gente esclarecer aqui para vocês. Uhum. Doutora, agora sim, é uma questão, a orientação é essa, né? Mas sempre existem aquelas pessoas que têm aquela preocupação maior, aquele medo. Existe alguma orientação, alguma recomendação para o uso excessivo? Tem algum perigo quanto a isso? Bom, a ideia, primeiro, antes de tudo, o usuário, o paciente, ele precisa entender quando que ele precisa fazer o teste, né? Uhum. Então, em tese, ele precisa realizar esse teste após o contato, ou então após a manifestação dos sintomas, entre o terceiro ao sétimo dia. Então, se eu manifestei os sintomas hoje, entre o terceiro ao sétimo dia, eu realizo esse teste. Bom, como é um teste na qual o principal responsável pelo manuseio, pela realização do procedimento e pela própria interpretação do mesmo é de exclusividade do usuário, do paciente, é provável que aconteça isso que você mencionou agora. Então, a pessoa que já tem uma ansiedade quanto aos casos de Covid, motivada pela crescente contaminação associada a essa nova variante, é capaz da pessoa querer repetir inúmeras vezes esses testes. No entanto, se ela não fizer o teste no tempo que é necessário, em tempo hábil, ela não vai chegar, ela pode ter um falso positivo ou um Uhum. falso negativo. Além disso, a gente não pode também deixar de considerar a questão do descarte desses tipos de tecnologias, Recentemente, em 28 de janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou uma RDC, a RDC 595, que trata sobre o registro desses autotestes, que trata sobre as recomendações quanto à solicitação de registro, distribuição e comercialização do autoteste para antígeno SARS-CoV-2. A própria resolução diz que o descarte pode ser realizado no lixo comum, do lixo domiciliar, porque as indústrias que estão por trás, elas estão preocupadas com essa questão da contaminação, Uhum. Só que é importante se estar atento quanto à necessidade de se fazer o teste somente quando houver a manifestação do sintoma ou houver um contato prévio com alguém que já teve o diagnóstico para o Covid-19.
Entendi. Agora, doutora, eu não sei se o termo correto é esse, mas assim, esse teste ele tem a mesma sensibilidade dos testes de laboratório ou ele é menos sensível? A gente corre o risco, por exemplo, de aparecer negativo nesse teste, mas na verdade está positivado para a COVID. Então, existem dois termos que são importantes nós colocarmos aqui, os termos sensibilidade e especificidade. Dentre todos os testes que existem para a investigação, né, do Covid-19, o que é mais sensível, o que é mais específico é o RT-PCR, né, que muitas pessoas, inclusive, já se submeteram. O autoteste possui uma especificidade e uma sensibilidade um pouco menor, tá? Menor se comparado ao RT-PCR, o mais clássico, o mais indicado, né? O mais convencional. Então, é um teste que novamente eu vou repetir o que a gente comentou agora há pouco, se eu realizá-lo, né, num tempo que não corresponde ao terceiro ou ao sétimo dia, após a manifestação do primeiro sintoma, ou após o contato com alguém já diagnosticado, eu posso ter, né, uma leitura equivocada do exame. Então, esse resultado ele pode me dar um falso positivo ou um falso negativo. Isso quer dizer que, se eu faço o teste hoje e esse resultado hoje me der negativo, mesmo eu manifestando os sintomas, pode ser que eu tenha feito o exame, o procedimento, num tempo acima do que o recomendado, tá? Uma outra coisa também é claro, a gente deixar para vocês é que, por ele não ser conclusivo, o fato de dar negativo não quer dizer que de fato eu não tenho doença. Há uma necessidade, inclusive, algumas recomendações das próprias agências, não somente nacional, mas também agências internacionais, que seja feito teste seriado, ou seja, deu negativo hoje, mas após 48 horas eu devo repetir o teste novamente para ver qual resultado você obteve. Uhum. Doutora, após a liberação, né, o produto encontrar-se nas farmácias para poder Ainda não está, efetivar, né? não está na farmácia ainda, né? Eu acredito. Não porque tá, não tá. Não tá, gente, ainda não adianta Não ir. adianta correr na farmácia ainda que não Não tem. vou encontrar ainda, porque senão seria ótimo, né? Porque eu acho que vem uma caixinha com uma quantidade e tudo vai depender muito da nossa atenção na execução, né, desses testes. Ali eu acho que eu vi ele vem passo a passo, tem toda uma orientação, então é importante ter muita atenção ali, ler esse manual, que eu acho que isso vai ser fundamental. E fazer direitinho, E fazer né? direitinho. Ali eu vi que é possível a pessoa fazer sozinha, mas em alguns momentos talvez precise de uma ajuda. Mas a questão do cuidado também, né, da luva, tudo isso vai ser muito essencial nesse momento, né, doutora? Ter essa atenção específica dentro de casa também, não ser algo comum, né, assim, mas ter um cuidado extra, né? Então, essa é uma grande preocupação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária quando ela torna pública essa RDC, a 595, porque ela recomenda, ela faz essas recomendações quanto à solicitação do registro, né? Então, para que uma indústria tenha o registro do seu produto, do autoteste, ela precisa atender algumas recomendações. Muitas delas estão voltadas às orientações a serem repassadas pela população. Porque você tem que entender o seguinte, o que é um autoteste? É um dispositivo médico indicado para pessoas leigas. O que são pessoas leigas? São aquelas que não possuem uma formação técnica ou um treinamento técnico para o manuseio de um determinado produto. Então, não somente a embalagem, mas as informações a serem disponibilizadas pelo fabricante, elas têm que dispor de imagens, de infográficos, né? Tem que ter uma linguagem muito clara e objetiva para ser atrativa ao leitor e para ser inteligível, ou seja, para que o leitor, que é um público leigo, consiga entender como é que é esse passo a passo. E aí você mencionou agora há pouco, né, quais são as primeiras etapas, as primeiras fases da realização do procedimento.
tecnicamente falando, ele é um procedimento simples, né? O autoteste, ele, teoricamente, ele consegue ser feito por toda e qualquer pessoa que faça a leitura das orientações do dispositivo e consiga executá-lo. Então, a primeira orientação é que ele tome cuidado com a higienização das mãos. Primeiro, na verdade, ele tem que ver se o kit ele vem completo, né? E quais são os dispositivos que vem no kit do autoteste. Vem o suave nasal, que seria semelhante àquele grande cotonete, né? Para você estar fazendo a introdução na narina, ou então na nasofaringe, para que a gente consiga coletar o material que é necessário. Ele vem com um tubinho, semelhante a um tubinho de ensaio, digamos assim, na qual vem uma solução, vem um tampão, onde você vai estar introduzindo o material biológico, né? Após a coleta, tem fabricante, olha, até ontem, aproximadamente 27 fabricantes solicitaram registro de autoteste na Anvisa. Então, até agora, a gente tem 27 indústrias correndo atrás desse registro. Cada fabricante vai ter a sua orientação específica quanto ao uso do autoteste. Então, a população, o usuário, ele tem que ler. Antes de tudo, ele tem que ler, tem que entender como é que se faz e quais são os dispositivos que vêm nesse kit. Basicamente são, repetindo, o suave nasal, a gente tem uma ampola, né, semelhante a um tubo, que vem com uma solução, tampão, na qual você vai introduzir esse material biológico. Ele vem com uma tampinha, filtro e tampinha conta-gota, que você vai depois enroscar, anexar nesse tubo. E aí, no momento que o material biológico já estiver nesse tubo, você vai fazer de 10 a 20 movimentos giratórios para diluir bem, né, o material biológico ali naquela solução tampão, coloca a tampinha, que é semelhante a um filtro, e aí uma tampinha conta-gotas e filtro, e aí você vai introduzir de 3 a 4 gotas, aí isso vai depender do fabricante, é importante a gente sinalizar isso, você vai introduzir 3 a 4 gotas desse material diluído no dispositivo que vem no kit, que é indicado para leitura, né? E quais são as possíveis leituras que a gente tem? Primeiramente, o usuário, o paciente, ele tem que saber qual é o tempo necessário para que o resultado ele se manifeste no dispositivo. Então, tem fabricante que vai trabalhar com um tempo de 15 minutos, que é semelhante ao de testagem rápida que a gente realiza nas farmácias. Tem fabricante que pode trabalhar com um tempo inferior ou superior a isso. Então, é importante que você faça exatamente nesses 15 minutos a leitura, né? Dê uma olhada no dispositivo nesses 15 minutos após o gotejamento lá do material biológico. E aí, após esses 15 minutos, no momento, na verdade, desses 15 minutos, você vai visualizar quantos traços, quais são os traços que estão aparecendo nesse dispositivo. Então, basicamente, a gente tem 2 para acompanhar, que é o controle, tá? E o teste. Então, as imagens, elas ilustram um pouco isso, né? Que está aparecendo aqui para vocês. Então, a gente tem dois tracejados que precisam, que podem ou não aparecer, tá? No dispositivo. Um que tem que ter o aparecimento obrigatório, que tem que se manifestar, é o tracejado do controle. Então, uma linha vermelha ou verde, dependendo do fabricante, relacionada à letrinha C, que é o controle, ela tem que aparecer. Se ela não aparecer no momento da realização do teste, isto quer dizer que o mesmo está inválido. E o que é que eu faço? Eu comprei o teste, mas não apareceu a linha vermelha correspondente à letra C, eu retorno à farmácia para eu realizar o que denominamos de queixa técnica. Então, eu chamo o profissional farmacêutico e eu digo, olha, eu gostaria aqui de fazer uma reclamação, eu comprei aqui um teste, e esse teste, ele não acusou o resultado, nenhuma linha apareceu, a linha C não apareceu. Então, eu quero fazer uma queixa. E o profissional farmacêutico, o que ele vai fazer? Ele vai registrar essa queixa técnica e essa queixa ela é encaminhada para o fabricante, para que ele tome depois as providências cabíveis quanto ao controle de estoque.
A gente teve um probleminha de áudio com a doutora Jocileide, que está explicando para a gente a respeito do autoteste da Covid-19. Passo a passo. Não sei se é exatamente um problema de conexão, mas ela estava explicando o passo a passo aí de como fazer o teste, se tiver algum problema. Não sei se voltou a conexão com ela. Ela está aí? Vamos tentar colocar ela mais uma vez? Se porventura a linha C aparecer e a T não, né, se sobressair, isto quer dizer que ele, naquela determinada coleta realizada naquele determinado momento, ele está negativo para o Covid-19. Agora, lembrando, os resultados desses testes, eles não são para fins de diagnóstico, tampouco eles são conclusivos, tá? É importante também sinalizar que o resultado do autoteste ele não é laudado. Diferente do teste rápido que você vai na farmácia, tem um profissional farmacêutico que faz o laudo e que te dá um documento que diz que você está positivo ou negativo para a doença. Esse laudo, inclusive, ele é aceito em eventos, ele pode vir aceito para viagens, diferentemente do autoteste. Como ele não é um teste conclusivo, não é um teste de diagnóstico, somente orientativo e de triagem, o resultado que der, se for positivo ou se for negativo especificamente, ele não vai liberar você, digamos assim, para fazer uma viagem ou para ir a um determinado evento que cobre, né? Que cobre um laudo de positivo ou negativo para o Covid-19. Entendi. Agora, doutora, de qualquer maneira, com isso, a expectativa das farmácias é de que, de alguma forma, os farmacêuticos façam menos testes. Isso é possível que eles... Porque, assim, os farmacêuticos têm estado muito na linha de frente também do combate à Covid. A gente pensa muito nos médicos, nos enfermeiros, mas os farmacêuticos têm ficado muito na linha de frente também, né? Esses autotestes podem mudar essa situação de alguma forma? Então, o autoteste, só vou pedir para que você repita rapidamente a pergunta, porque eu tive um problema de som aqui com você. Mas eu entendi você questionando que, pelo fato do profissional farmacêutico estar na linha de frente, se a atuação dele pode vir a contribuir para os autotestes? Como é que fica a atuação do profissional de farmácia na linha de frente? A gente sabe que os profissionais de farmácia estão muito na linha de frente durante toda essa Covid, assim como os médicos e os enfermeiros, né? O autoteste, de alguma forma, vai diminuir essa participação na linha de frente, porque as pessoas vão lá, só compram o autoteste e fazem em casa? Você acha que pode diminuir o número de testes na farmácia? Olha, levando em consideração, e aí isso é uma opinião, inclusive já vem sendo debatida, né? E pode também ter um lado pessoal, uma opinião pessoal. Mas levando em consideração que o cidadão vai ter a oportunidade de levar, né, o autoteste para casa e fazer onde quer que ele esteja, quando o resultado ele dá negativo, se ele tem uma suspeita, né, de que o quadro sintomatológico é relacionado ou não à doença, quando dá negativo, acredita-se que essa demanda, de fato, na farmácia, na ponta, ela venha a diminuir, tá? Mas não vamos descartar a possibilidade de que, se eu realizei o teste, se o teste deu negativo, ou, sobretudo, se ele deu positivo, como eu falei a você, ele não é para fins de diagnóstico e ele não gera laudo. Então, se eu preciso ter esse laudo em mãos, potencialmente eu vou precisar recorrer a uma farmácia, deu resultado positivo em casa, mas ainda assim eu vou precisar recorrer a uma farmácia para estar fazendo uma testagem rápida e ter acesso ao laudo, ou para estar indo a um laboratório para estar fazendo o RT-PCR e ter também o laudo do exame. Entendi. Aí tem uma questão de custo também, né? A gente vê em outros países, por exemplo, na Europa, por exemplo, a gente consegue comprar esses testes por 1, 2 euros, que seria equivalente a 12, 14 reais no máximo. Ainda não se tem uma expectativa de preço no Brasil, né, doutora? Então, as informações que chegam até nós, né, e repassadas pelas pessoas que estão por trás ou à frente das indústrias, né, que estão correndo atrás do registro, é que esses testes eles venham ter um valor aproximadamente de 30% a 40%
do valor dos exames, né, de testagem rápida ou do próprio RT-PCR que se tem por aí afora. Então, acredita-se, né, que ele vai girar em torno, e depende muito também da tecnologia envolvida, utilizada pelo fabricante, mas vai girar em torno de 30 a 40 reais. Isso vai oscilar, tá? Acredita-se também, essa é uma informação mais recente, que daqui a 4 a 5 semanas, já tenhamos esses testes na ponta, já tenhamos esses testes sendo comercializados nas farmácias. Obviamente que isso vai depender da velocidade com que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai conseguir conceder os registros aos fabricantes. E, óbvio, vai depender também se esses mesmos fabricantes estão atendendo às recomendações da RDC 985 da Anvisa. Tá certo. 595, perdão, da Anvisa. Uhum. Muito bom. Doutora, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu gostaria que deixasse seus contatos para quem quiser se inteirar mais do assunto ou mesmo conversar, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Muito obrigada. Foi um prazer participar aqui com vocês. O meu contato, eu posso deixar o e-mail pessoal, Jocileide, SG, S de sapo, G de gato, @gmail.com. Só um alerta para finalizar, que eu gostaria de deixar a todos que estão Claro. nos assistindo. Por favor, não comprem autotestes em internet, tá? Em sites que não estão a partir do momento que esses autotestes forem registrados e já estiverem disponíveis na ponta, não façam aquisição dos mesmos em sites que não sejam vinculados a farmácias ou estabelecimentos credenciados para essa venda, tá? A gente sabe que esse mercado, né, ilícito pode vir a ocorrer e aí isso pode trazer, obviamente, grandes outros problemas futuramente. Então, não faça isso. Compre somente produto autorizado e que esteja sendo comercializado em estabelecimentos credenciados para tal fim. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Então, a doutora Jocileide Gomes falando com a gente direto de Belém do Pará, né? Ela é professora lá no Isso. Cesupa. Obrigado pela sua disposição em Isso. nos atender aí dessa terra quente e que faz parte do meu coração. Todo mundo sabe que Belém está no meu coração, não tem jeito. Ai, que bom saber. Muito obrigada. Um Obrigado abraço mais a uma todos. vez. Foi um prazer recebê-la. Obrigada. Volte sempre. Tchau. Tá certo. Daí a Obrigada, farmacêutica e disponha. professora